Imagina que você tá de boas numa lanchonete batendo rango e aí do nada entra um loucão gritando que precisa da sua ajuda pra salvar o mundo. Doido, né? Mas será que ser doido é o suficiente pra ser legal? Quer saber mais? Então pegue essa carona comigo. Começando mais um drive-in, esse quadro onde eu faço duas coisas ao mesmo tempo. Dirijo e falo de filme. E o filme de hoje é Boa Sorte, Divirta-se e Não Morra. Esse filme maluco onde um mendigo chega numa lanchonete falando que veio do futuro e convoca uma galera para ajudar ele a salvar o mundo. Doido, né? E se você gosta do Drive-In, mostra pra mim que você gosta, se inscreve pra não perder os próximos episódios e dá um likezinho malandro nesse, me ajuda aí, vai. O lance é que apesar de ser um filme bem divertido em várias partes, ele parece que ele fica tentando se provar o tempo todo o quanto ele é diferentão. E aí não soa tão orgânico com a história, parece um negócio muito mais forçado, só por ser forçado e alguém fala, você lembra daquela cena que aconteceu tal coisa assim, muito maluca? Tipo isso. Então foi um negócio que pra mim jogou contra o filme, porque parecia, sabe aqueles filmes que tem uma cena gráfica muito explícita, tipo Terrifier, que ele quer te chocar o tempo todo com aquela violência extrema, algo do tipo? Esse daqui faz a mesma coisa, só que no âmbito da loucura. Ele quer te mostrar o tempo todo que ele é muito doidão. Então ele começa de um jeito doido, aí ele vai pra um jeito mais doido e outro mais doido, e como a história é contada em capítulos, assim, mostrando a história de cada personagem que tá naquele grupo, eu senti como se eu estivesse assistindo uma temporada de Black Mirror, porque do nada parecia uma outra tecnologia diferente, nem parecia que estava correlacionado tudo acontecendo no mesmo mundo, pareciam que eram mundos diferentes, de tão grande que é o salto que vai dando nessas tecnologias que eles mostram pra gente, pra explicar que gradativamente as máquinas estão tomando controle. Mas eu vou me aprofundar mais na parte com spoiler, porque esse aqui não tem como, vai ficar muito vago se eu explicar sem spoiler. Enfim, boa sorte, divirta-se e não morra. É um filme divertido, sim, mas a sensação que eu fiquei foi que eu queria ter gostado mais. Eu não gostei tanto assim. Teve muitos elementos repetidos de filmes que eu já vi, né? Isso eu nem considero tanto um demérito, porque é muito difícil você inventar uma coisa do nada hoje em dia. Tudo vai ter alguma referência. Mas essa parte dele tentar sempre mostrar pra mim que ele é mais doido, mais doido, mais doido, que ele consegue ir além nas birutagens, me incomodou um pouco. Soou forçado, não parecia que tava ali pra estar na história mesmo. Parecia que, sei lá, alguém do estúdio que manda mais falou assim, ei, e se a gente colocasse tal coisa absurda agora? E aí o outro falou, boa ideia, é isso aí. E foi pro filme. Então vou dar aqui uma nota 6, por ser divertido, e também ele tem uma duração assim que não precisava, 2 horas de filme, podia ter resolvido esse filme tranquilamente ali em 1h30, talvez até menos. Começando a parte com spoilers, vou já elogiar o filme para não falar que eu só desci a lenha. Ele não perde tempo para começar a história. A história já começa desse ponto de partida que já é apresentado desde o trailer. Um mendigo muito esquisito, interpretado pelo Sam Rockwell, chega nessa lanchonete falando que veio do futuro, que o mundo vai acabar e que ele tá ali para evitar isso. E aí o filme também já não dá nem tempo para dúvida, para você duvidar se esse cara é louco ou não, se ele tá falando a verdade ou não, porque ele já vai começando a falar informações sobre aquelas pessoas que estão na lanchonete que não teria como ele saber. Vai chamando elas pelo nome, sem nunca ter visto antes. Ele fala coisas pessoais dessa galera pra estabelecer que ele tá falando sério. Então, logo de cara, a gente já sabe que esse cara tá falando a verdade, que ele veio do futuro mesmo. Aí ele vai juntando um time lá, fala, preciso de vocês na missão pra me ajudar. Eu já fiz essa missão mais de 100 vezes, não sei o que, já tô aqui, tal, nessa tentativa. Preciso da ajuda de vocês, ainda não consegui formar o time certo. Vamos tentar formar hoje. Aí ele vai falando, você. E aí tem uma mina lá que tá sentada que ele fala, você não. Aí a garrafa de pimenta cai apontando pra ela, ele fala, será que é um sinal? E leva ela também. O humor também é bem estabelecido, porque o Sam Rockwell, ele é muito carismático. E aí o filme já começa nessa vibe caótica, né? Porque alguém na lanchonete chamou a polícia e quando eles vão sair já estão cercados e tal. Ele fala que é perigoso, que a polícia vai atirar pra matar e de fato acontece. Um cara dessa turma que ele formou já vai de Vasco. E aí tem até uma boa piada já no começo do filme sobre isso, que a mina pergunta pra ele, então quer dizer que nós somos descartáveis? Ele fala assim,
vocês são. Quem não pode morrer só eu, porque se eu não morrer, eu posso voltar no tempo e tentar de novo, caso dê errado hoje. Aí, tipo, vai estabelecendo isso. E eu já vou me antecipar aqui, porque foi nesse momento que eu peguei o plot twist que eu disse que eu vi a 20 quilômetros de distância. Por causa que ele dá toda essa deixa de que eles são descartáveis, que todo mundo pode morrer, menos ele, que todo mundo vai ter seu propósito, mas se o seu propósito for morrer na missão, que morra. Ele já deixa bem claro isso. E aí o que acontece numa primeira situação de perigo que tem com uma pessoa, fora esse cara que morreu já na lanchonete, ele vai e salva a mina. E coincidentemente, é a mina que a garrafa de pimenta que caiu no chão apontou pra ela. Na hora que ele salva essa mina, eu pensei, essa mina é a mãe dele. E batata. Mas aí eu vou chegar lá. E aí, enquanto eles estão saindo na missão, paralelo a isso, a gente vai vendo flashback dessas pessoas que estão no grupo. E aí o primeiro flashback é um casal que são professores e eles testemunham adolescentes hipnotizados pelo celular, tem que fugir de milhares de adolescentes na escola que estão perseguindo eles por causa de um transe que eles entram lá pelo celular, que já é um esboço do que vai acontecer quando essa inteligência artificial dominar o mundo. E é uma parte assim bobinha, mas engraçada e tensa ao mesmo tempo, que é como se fossem zumbis, né, hipnotizados pelo celular perseguindo esse casal. Então, assim, na medida do possível, essa história é ok, nada demais, mas também não ofende. A segunda história a gente vai acompanhar de uma mina no grupo lá, que ela perdeu o filho dela em um tiroteio dentro de uma escola. E aí você fala, nossa, mano, que bagulho chocante e tal. E nessa parte é uma parte que eu achei uma crítica inteligente do filme, tá? Esse tipo de violência que acontece, infelizmente. Só que pra zoar com isso, o filme faz o negócio ser absurdamente comum. Então, tem gente já tipo falando, não, vem por aqui, você pega esse cartão e leva em tal lugar, vai ficar tudo certo, relaxa. Tipo, falando com a mulher como se não fosse nada ela ter perdido o filho dela num tiroteio de escola. E aí, quando ela chega nesse lugar, a gente entende por quê. É uma fábrica de clones subsidiada pelo governo, aonde eles fazem clones justamente de crianças que morrem em tiroteios escolares. E aí o negócio vira uma piada mesmo, é uma galhofa em forma de crítica, que eu achei interessante. Só que o problema é que, da primeiro flashback pro segundo, a tecnologia dá um salto gritante. Se essas pessoas não tivessem andando em grupo, poderia dizer que são futuros diferentes até. Só que como o filme tá indo por esse caminho do absurdo, você aceita. Você acha, não, beleza, né? Tem uma certa discrepância entre uma coisa e outra, muito também pelo tom da crítica, mas é um negócio que dá pra passar um pano. E aí volta pra história que é no presente, vai pra flashback, e quando a gente vai ver o flashback da mina que é a mãe dele, eles dão uma outra entregadinha. A mina tem tipo uma alergia à tecnologia, ela não pode ficar perto de Wi-Fi, que o nariz dela sangra, dá uns negócios assim meio doido nela. E ela tá lá com o boy, deitado, um papo de cama, ele fala, você nunca pensou em ter neném e tal. O negócio vai tipo tentando te entregar de pouquinho em pouquinho, sabe? Enfim, na tecnologia da história dela, o boy ganha de graça um óculos de realidade virtual e ele fica tanto tempo nesse mundo que é ofertado pra ele ficar para sempre nesse mundo, numa espécie de Matrix, entubado, vivendo uma realidade diferente, que também é uma tecnologia assim já bem discrepante das outras, mas a essa altura do filme você já tá abraçando o absurdo total, então é uma escala que ainda faz sentido. E aí, para dar mais um cheirinho de plot twist, ele ainda mostra o flashback do Sam Rockwell no futuro, desde que ele é criança, e nesse flashback não é mostrado o rosto da mãe dele, que cuida dele. Se você não tinha matado até agora, você já mata aí, por que ocultaria o rosto de um personagem? A única razão é ser um personagem que a gente já viu, que a gente já tá familiarizado, somente por isso. Esse plot é um ponto bem baixo desse filme pra mim, justamente pelo jeito que ele foi construído. Achei que entregaram muito cedo, muito fácil. Sei lá, podiam ter se preocupado mais com isso e menos com as doideiras. Enfim, aí depois de muitos flashbacks, ele vai explicar pra eles qual que é a missão deles, que eles têm que chegar numa certa casa, onde tem um menino de 9 anos que tá fazendo aí a mais fodida do universo, que vai dominar a raça humana, porque nessa época eles ainda não tinham um protocolo completo para não deixar ela sair de controle. Então ele basicamente está com essa turma levando um pendrive para casa dessa criança de 9 anos
pra enfiar o pendrive no computador e salvar o mundo. E aí ele vai explicando pra eles que já tentou várias vezes, que não sei o que nunca dá certo. E quando chega perto da casa do menino, vai ter algum evento que ele não consegue prever nunca o que é, porque cada turma diferente que ele vai, acontece uma coisa diferente, e blá, blá, blá. Nisso tem uns bandidos perseguindo eles. Eles vão teorizando o que vai ter quando chegarem lá. Aí cada um vai falando uma coisa, pode ser um pug, pode ser gatinhos, pode ser um centauro. Cada um vai falando uma doideira. E quando eles chegam lá, parece que eles estão dentro de Matrix, porque o que acontece é um mix de todas as doideiras que eles falaram. Então é um gato gigante, feito de milhares e milhares de gatinhos, solta glitter, arco-íris e tá atacando todo mundo. E além dele ainda tem, tipo, dos adolescentes hipnotizados da história do casal. Então é um negócio assim muito absurdo e começa a entrar nesse ponto que eu falo dele só querer ser absurdo por ser, porque até então ele tá apresentando IA e tecnologia, e daqui a pouco tem um gato gigante feito de milhares de gatinhos, e eu gosto de doideira, tá? Não tô falando isso aqui como se eu não gostasse de filmes assim. Um dos meus filmes favoritos da vida é Scott Pilgrim, pra você ter uma noção. Então eu gosto de uma doideira, só que essa doideira tem que ser trabalhada, tem que ser bem estabelecida. Em nenhum momento é estabelecido que eles estão tipo dentro de uma Matrix, algo do tipo, que a imaginação deles pode ficar real. Eles simplesmente estão, porque como é que vai aparecer esse gato feito de milhares de gatinhos que faz coisas de arco-íris, glitter e come adolescentes hipnotizados? Ainda dá uma ajudada neles. Entendeu? Mas enfim, papo vai, papo vem, doideira vai, doideira vem. A gente vai ver que cada um tem o seu papel mesmo lá na reta final. Eles conseguem chegar na casa do menininho a tempo, vão lá, invadem, aí fica mais forçação ainda, porque além da IA que o menino tá fazendo, agora ele tem cabos de energia vivos que se comportam como cobras, que seguram eles, prendem, não sei o que. E a mina que tem alergia à tecnologia, que é a mãe dele, não consegue entrar lá dentro porque o nariz dela sangra. Aí você já sabe exatamente o que vai acontecer. No final, quem vai salvar todo mundo é justamente ela. Ela vai entrar lá, apesar do nariz dela estar sangrando. E aí vai rolar ainda um momento que eu julguei péssimo, que é os segundos que não passam nunca. Faltava 3 segundos, né? Vai aquele clima que você já viu em milhões de filmes, que é um contagem regressiva. 10, 9, e aí ela tem que fazer o negócio antes de acabar a contagem. Quando falta 2 segundos que ela vai conseguir fazer, a IA entra na mente dela, eles têm uma conversa nesses 2 segundos. Meu Deus do céu, é os 2 ou 3 segundos mais lentos que eu já passei na minha vida. É um papo super nada a ver, de vilão tentando convencer o mocinho que não sei que não faça isso, blá blá. Ele é seu filho, não sei o que. Nossa, que chato demais. E aí ela pluga o pendrive com a ajuda do filho morto da outra, com o nariz sangrando, com tudo mais, e fim. Só que não, porque quando eles saem, eles percebem que eles estão meio que dentro da Matrix ainda, não resolveu. Então o que acontece? O Sam Rockwell aperta o botão, volta no tempo mais uma vez, vai na lanchonete de novo, só que dessa vez ele vai conversar direto com a mãe dele pra explicar a situação. E fim de filme. O ponto é que ele evitava sempre chamar a mãe dele, porque ele não podia arriscar a mãe dele morrer, senão ele não existiria. Então, na primeira missão que ele levou ela, foi a missão que eles foram mais longe possível. Então, ele parte desse pressuposto que a mãe dele fez total diferença e vai direto falar com ela. Assim, esse filme não é ruim, tá? Ele não é ruim. Ele é um filme que tem defeitos, mas ele não é um filme ruim. Ele é um filme legal, bonzinho. Ele é como se pegasse um amontoado de várias coisas que eu já vi e misturasse num negócio só. E o principal problema é esse negócio da doideira escalando. Eu já tava aceitando adolescentes hipnotizados, já tava aceitando clone de filho morto com consciência e os caras quatro. Tem até uma piada legal que, se você quiser o clone mais barato, ele vem com anúncios. Aí do nada seu filho fala, quero tomar um chá do chá verde não sei o que lá, chá verde leão. É muito bom. E eu também já tava aceitando o óculos de realidade virtual que capturou o namorado da mina pra sempre, né? Já tava aceitando bastante coisa. Aí quando apareceu um gato feito de milhares de gatos que cagava glitter, arco-íris, sei lá eu. Aí eu falei, não, peraí. Aí acho que vocês já estão passando um pouco do ponto. Aí quando eles chegam na casa do menino, que tem cabos que viram cobras, não sei o que, aí eu falei, meu Deus do céu. Mas é isso, eu acho que o nota 6 é justo, porque ele tem defeitos, mas não agride assim, meu Deus, que filme terrível. Ele tem defeitos e ponto. A história, apesar de ser extremamente maluca,
é bem padrãozona de vários filmes com viagem no tempo. O diferencial mesmo é o Sam Rockwell de Mendigão, que é interessante, e o conceito dele ter tentado várias vezes, então já saber alguns resultados possíveis. Então isso é legal. O plot twist é uma bosta, é estabelecido assim do jeito mais porco que você imaginar. Eu não sei se é porque eu assisto muitos filmes e eu peguei muito rápido, mas eu acho que qualquer pessoa vai pegar muito antes de revelar. Você está justo, fechou? E se você gosta deste formato e quer ver mais dele por aqui, comenta pra eu saber, porque fazia tempo que eu não gravava Drive-In, eu tava com saudade. Quero saber se tem mais alguém com saudade além de mim mesmo.